E o bate-papo que starta o nosso programa, ele é muito interessante. Nós vamos falar sobre os desafios do empreendedorismo no Brasil, né? O que leva a muitas pessoas, né, a empreenderem cada vez mais, a acreditarem nessa frente. Quais são as características que fazem com que ela realmente seja diferenciada, ainda mais num contexto onde a gente vê um Brasil economicamente fragilizado. E quando vem uma pandemia, né, uma crise como nós estamos vivendo, o que faz a diferença na hora das decisões? Como tomar decisões? Qual que é o ponto de vista aí que tem que ser altamente relevado nesse momento de empreender, né? Será que existem características específicas que tornam aí homens e mulheres grandes empresários? E eu estou muito feliz de receber o José Rita Moreira, que é consultor econômico e sócio do grupo BLB Brasil. Seja bem-vindo, viu? Que alegria tê-lo aqui presencialmente no nosso Alto Astral. Muito obrigado, Pátio. É um prazer estar aqui com você também, poder contribuir. E parabéns pelo sucesso do seu programa. Obrigada, José. Você sabe que quando a gente pensou nessa pauta, a gente falou, é tão importante muitas vezes mostrar o lado do empreendedor brasileiro, né? As dificuldades que ele passa, a carga tributária que é altíssima e os desafios realmente, né, para se ter essa mão de obra, para se qualificar e para realmente fazer a roda girar. Ser empresário no Brasil, José, manter empregos, encarar essa quantidade de tributos, manter-se ainda competitivo, é uma tarefa bem desafiadora, não? Pois é, muito bem lembrado, né? Aliás, a palavra empreender significa correr risco. Então, o empresário ele tem que estar sempre predisposto a correr risco. E apesar de toda a máquina estar lutando contra ele, parece, porque tem os impostos, tem as obrigações, tem os fornecedores, tem os bancos com juros altos, tem os fornecedores que às vezes não atendem na hora certa, ainda assim ele insiste em se manter empresário, insiste em procurar fazer um trabalho legal, gerar emprego, gerar renda, pagar impostos, né? Então, realmente, é um grande herói, na minha opinião, o empresário. E se você me permite, nós temos uma formação religiosa em que o lucro era uma coisa ruim, pecaminosa. Não, o lucro é importante, tá? Eu acho que o empresário ele faz tudo isso e ele tem que ter algum retorno disso aí. Então, ele tem que ter lucro. E o lucro vai permitir que ele pague melhor os funcionários, que ele possa ampliar, fazer investimentos, mas é mais ou menos esse cenário que o empresário está envolvido aí, viu, Pátio? Você acredita que tem que ter características mesmo diferenciadas, como, por exemplo, a pessoa precisa ser mais resiliente, a pessoa precisa ter uma autoestima boa, né? Porque ela vai receber pancada de tudo quanto é lado, o tempo inteiro. Quando acha que está tudo bem surfando na onda, não tá. Vem uma onda e te leva para o caldo de novo e você precisa de ar de novo para voltar, né? Exatamente. Acho que antes disso até, Paty, o que acontece? Quando você vai começar, vamos falar de quem vai começar um negócio, né? Eu entendo um pouco de, sei lá, de cortar cabelo, vão abrir um salão para um instituto. Tá? Não é só o cortar cabelo que precisa, é como é que eu vou investir, onde é que eu vou arrumar dinheiro para montar um negócio, tá? Quanto eu preciso de dinheiro para tocar o meu negócio, como é que eu vou pagar funcionário, como é que eu vou pagar energia, telefone, tudo mais. Será que eu sei lidar com dinheiro? Exatamente, né? Exatamente. Será que essa história de eu recebi o que eu recebi hoje eu vou pôr no bolso para pagar minhas contas e amanhã a empresa precisa do dinheiro, como é que faz? Então muitas pessoas que que mergulham na emoção sem um planejamento, tanto é que quase 70% das empresas que são abertas, elas fecham, né? Porque não conseguem se manter. Agora, isso também não é um fator de desânimo, afinal nós estamos no alto astral. Então, o que é importante fazer? É isso, é enxergar forte, é fazer planejamento, onde eu vou ficar localizado, quem são os clientes da região, quem são os concorrentes que eu tenho ali, como é que eu vou prestar um serviço diferenciado, o que vai atrair o cliente para mim. Tudo isso tem que ser pensado antes, porque se pensado, dificilmente vai dar errado, viu, Pátio? Eu vi muita gente falando assim, eu vou empreender porque eu vou trabalhar menos. Doce ilusão, né? Quem acha Vamos acabar com isso aqui agora, né? Doce ilusão. Quem acha que o empresário é aquele que trabalha menos, que delega, pelo contrário, né? Porque o funcionário normalmente ele trabalha das 8 às 6, às 6 ele desliga, o empresário não desliga nunca, inclusive final de semana, ele está sempre ligado, sempre antenado, resolvendo problemas ou em busca de oportunidades, então é uma dedicação exclusiva. O que você pontua aqui, nesse contexto que a gente vive hoje, é o grande desafio do empresário no Brasil? Olha, eu acho que dinheiro para o capital de giro é importante, tá?
porque os bancos estão cobrando, claro, a Selic subiu para tentar segurar a inflação e, como consequência disso, os juros subiram também, então está mais caro. Então, aquele que depende de recurso próprio, tá, para investir, ele tem menos dificuldade, né, de colocar o negócio, porque pegar o dinheiro do banco está muito caro, que eu acho que é um erro, porque essa classe tinha que ser privilegiada, né? Essa classe é que gera emprego, como eu disse. Então, que mantém a roda girando, né? Exatamente. Então deveria ser privilegiada, mas não é isso que acontece. Mas eu acho que o grande desafio hoje é taxa de juros, empreender com esse ambiente de juros aí. Agora, tem várias alternativas, né? Eu conheço empresas, por exemplo, que chegaram no estágio, elas precisam crescer, mas não querem se endividar. Elas trazem um sócio de fora. O sócio traz recurso, tá? Esse recurso que ele trouxe investe no negócio. Então, um negócio que valia, sei lá, 1 milhão, com esse sócio que entrou, vai passar a valer 3 milhões em 2 anos, 3 anos. Então, eu continuo com a mesma parte, só que de um bolo maior. E assim por diante. Então, é pensar grande, né? Eu costumo dizer que, às vezes, se a gente comparar uma empresa com um prédio, o sujeito que está no primeiro andar, ele olha para baixo, vê uma nitidez grande, mas olha para frente, ele bate no outro prédio. Então, nitidez grande e horizonte curto. Então, isso é até um livro que eu estou escrevendo sobre esse assunto. Que legal. Agora, vamos passar os níveis, vamos chegar no 40º andar, o empresário. O empresário olha para baixo, ele não sabe quantos carros tem ali, que cor do carro, tá? Porque ele tem gente para olhar isso para ele. Quando ele olha em frente, ele vê 10 anos à frente, 5 anos à frente. Tá? Esse é o empresário. O risco é quando esse empresário desce de escada 40 andares para ver o detalhezinho, depois sobe de novo, perder um tempo precioso. Então, não existe uma escola, efetivamente, para você virar empresário. Existem dicas pontuais que você vai acumulando. Mas essa visão de médio e longo prazo, ela é fundamental, porque se eu ficar preocupado muito com o dia a dia aqui, com o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã, e o meu plano se estabelece aí, dificilmente eu vou ter sucesso. Então, eu tenho que ter gente, eu tenho que investir, eu tenho que ter pessoas capacitadas comigo, enxergar à frente. Isso se aplica a qualquer negócio, desde o salão de beleza até um comércio, até uma indústria, trazer gente e pessoas comprometidas, né? O que é a pessoa comprometida? É aquela que está disposta a correr risco junto com você. Então, o teu salário fixo vai ser supostamente menor, mas você tem uma participação nos lucros comigo. Me ajude a ter lucro que eu quero te pagar mais. Bom, a gente ouve tantas teorias sobre empreender no Brasil, né? E uma delas é que para você ser um empresário, também um empreendedor de sucesso, que são coisas diferentes, né? Empreender e ser empresário, daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Você tem que quebrar algumas vezes para alcançar. Você acredita que essa trajetória, ela é realmente acontece isso na prática? Precisa quebrar um empresário que vai ter sucesso, que é de sucesso hoje, ele quebrou alguma vez na vida? Olha, na grande maioria das vezes, sim. Das experiências que eu conheço, e quebrou não foi 2 nem 3, foram várias vezes, mas ele persiste. Tá? Eu costumo usar isso como exemplo com uma pessoa que não sabe nadar e, de repente, acha que na sala de aula bate um braço aqui, outro ali, sai nadando. Não, de repente ela cai dentro da água, ela vai engolir a água. E aí, esse tipo assim, não tem tempo de buscar um livro, tem que se virar. Ele está ali dentro, ele vai ter que se movimentar para poder sair da piscina ou do mar, seja onde for. Então, isso, é aprender a nadar dentro d'água. O empresário aprende a nadar dentro d'água. E da correnteza ainda. Ele vai se afogar algumas vezes, vai engolir água, mas tenho certeza que ele vai sair nadando. Bom, para 96% dos empresários, carga tributária é o maior obstáculo aos negócios, segundo pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SPC Brasil, que é o Serviço de Proteção ao Crédito. Tributos são um capítulo à parte. E aí vem a grande pergunta, José, como lidar com tantos tributos? Olha, eu acho que a carga tributária no Brasil é injusta, sem Muito. dúvida nenhuma. Concordo. E isso todas as esferas, tanto municipal, estadual e federal. Por que isso acontece? Porque, historicamente, era mais fácil você punir o empresário do que correr atrás de outras fontes de receita. Então, nesse momento, o que a gente vê? A gente vê que todo esse castigo aplicado no passado, para mexer nisso hoje é muito complicado. Porque você tem uma teia ali na Câmara dos Deputados também, que não permite que se reverta isso, que não permita que você abra a mão de receita, por exemplo,
E abrir mão de receita significa beneficiar alguns impostos. A gente está vendo algumas iniciativas na questão dos combustíveis aí, né, de diminuir um pouco o IPI, diminuir impostos de importação para tentar facilitar, mas isso é uma coisa localizada, né? Precisaria, o que tanto se fala de reforma tributária, né, no Brasil, não, agora vai. Nada agora efetivamente vai, acontece, não né? Não vai. Eu costumo, se você me permite, rapidamente, Claro. o sujeito tinha, perguntaram para o sujeito assim, se você tivesse 2 navios, você daria um pelo seu país? Ele falou, com certeza daria um. Se você tivesse 2 aviões, você daria um? Sim, eu daria. E se você tivesse 2 carros? Não. Por quê? Porque 2 carros eu tenho. Isso é a carga tributária no Brasil. Boa. Entendeu? Então, quando você fala vamos baixar, tá, agora mexe no seu, governador. Não, aqui no meu não, mexe nos outros. É só uma metáforazinha que eu acho que tenta mostrar que tem muito discurso. Não, vamos fazer, mas na prática, a hora que você vê mesmo, isso não acontece. Muito. Aí também sobre um outro dado, segundo o Ministério da Economia, foram abertas no país 4 milhões e 26 empresas em 2021. Um recorde histórico em um ano. Já no mesmo período, no entanto, foram fechadas 1.410.000 empresas. O saldo de novos negócios ficou positivo em 2.615.000. O quantitativo de empresas abertas representa um aumento de 19,7% em relação a 2020. Atualmente, há 18.915.000 empresas ativas no Brasil. E aí vem a questão, né? Pesquisas também mostram que a cada 10 empresas abertas no Brasil, metade fecha as portas antes mesmo de completar 5 anos. Ruim para o investidor, ruim para o colaborador, ruim para a economia como um todo. E aí vem, José, uma receita para isso? Para tentar diminuir esse número de empresas que fecham as portas e que não seguram aí, né, esses 5 anos. Tem um prazo para você falar assim, agora vai, agora não vai? Ou você se empolga no começo porque os 3 primeiros anos deram certo e você acha que vai ser sucesso, enfim. Olha, nós temos que enxergar essa época da pandemia, né? A pandemia foi algo realmente atípico. E a pandemia jogou muita pessoa dentro da piscina, em que a pessoa tinha que fazer alguma coisa, não tinha emprego. Aí vou abrir um negócio. Tá? E desses, de repente, que pensaram um pouco mais, que planejaram um pouco mais, eles se deram bem. Tá? Então, de uma necessidade virou uma oportunidade. Agora, muitos também entram nesse mercado, acham que empreender é muito simples, que montar uma empresa é muito simples, que eu já fazia isso como autônomo ou como, freelancer, e agora eu vou montar uma empresa para isso. Não é assim, uma empresa é complicado. Por mais simples que ela seja, ela tem as obrigações dela, ela tem funcionário, ela vai se envolver num ambiente que existe concorrência. Um cliente satisfeito fala para 4, 5, um insatisfeito fala para 20 pessoas. Então, você tem um risco sério de fazer um trabalho mal feito e contaminar a sua imagem. E isso sem contar outros problemas, né, de roubo de tecnologia. De repente, um funcionário teu que estava com você, o concorrente chama e leva todos os seus segredos. Enfim, empreender realmente é bastante complicado. Mas eu recomendo que se faça isso, sim, porque eu conheço muitas empresas de sucesso. Qual é o segredo? É planejar. Antes de abrir um negócio, qual é o negócio que eu vou abrir? Vou abrir uma fábrica de bolos, por exemplo. Ótimo. O que eu sei de bolo? Eu sei porque eu faço em casa. Tá, mas então eu vou ter que ficar produzindo os bolos? Então quem vai cuidar do resto das coisas? Quem vai comprar insumos? Quem vai atender o balcão? Quem vai fazer entrega? Quem vai pagar impostos? Quem vai, enfim, providenciar as embalagens? Cuidar da propaganda, do marketing, isso, né? Avisar que tem, porque não adianta... Meu marido fala muito isso, acho ótimo. Não adianta você, muitas vezes, vai lá, gasta um monte para montar um empreendimento e não conta para ninguém que você montou. E aí, o que adianta? Né? Mais ou menos o ovo da galinha e o ovo da pata, né? A pata põe um ovo gigante, quietinha. A galinha põe um ovinho pequenininho e faz uma barulheira. Então, é bem isso. Isso. Eu acho que tem que fazer barulho, sim. Comunicar é fundamental. E é isso. Então, no planejamento. Então, tem que planejar isso. Quem vai fazer compras, como é que vai ser meu estoque, onde é que eu arrumo dinheiro para pôr estoque, onde eu vou pôr esse estoque, quem vai produzir o bolo, tá? Quais são os sabores que o mercado está buscando, que sabor diferenciado eu posso montar, porque já tem um monte por aí, então o meu vai ser algo que, entendeu? É pensar tudo isso antes de montar. O Sebrae ajuda muita gente a fazer isso também. E tendo essa visão completa,
de todo, aí sim, aí vai em frente que os estímulos de sucesso estão instalados, basta E o que eu ele tenho que agir. pensar sobre a carga tributária? Porque muitas vezes a gente não pensa nessa parte, como até a gente já deu aqui referências, e aí se perde no meio do caminho. Né? Então, assim, eu tenho que colocar lá no meu caixa que tanto vai ser para a minha carga tributária, como custo fixo mesmo, né? Que não dá para ter né, um rebolation nisso, né? Então, por exemplo, se a gente estava só falando até então do mercado de micros e pequenas empresas que tem um benefício que os tributos são menores, né? Agora, uma empresa convencional, uma empresa estabelecida, uma indústria, por exemplo, um comércio grande que tenha uma carga tributária maior, tá? Muitas vezes o contador não é o especialista em tributos, então ele vai fazer na maior boa vontade o que ele acredita, mas de repente aquela composição que ele montou, você não tem benefício fiscal ali, você poderia planejar um pouco mais e ver como é que eu posso pagar menos impostos sem sonegar através de um planejamento. Tá? A BLB faz bastante isso também, de planejar legal. Em que medida você pode reduzir a tua carga tributária legalmente. Às vezes é lucro real, é lucro presumido, é simples, é EPP, tem algum benefício, por exemplo, existe um benefício que pouca gente sabe, que é a lei do bem, né, que é um benefício que você investe em tecnologia e isso é convertido em benefício fiscal. Tá? Esse é um deles. Então, tem muitas outras, tem a lei da informática também, que os investimentos que você prova que foi feito na área de tecnologia, você tem o benefício da redução de carga tributária. E eu estou dizendo, não é todos que sabem disso aí, por isso que é bom procurar especialistas que possam opinar, assunto, né? Porque, de repente, a maneira como é vendida, e normalmente, aqui meus respeitos aos contadores, que eu também sou, mas o contador não quer correr risco. Então, na dúvida, ele às vezes sugere que você pague algumas coisas que, se planejado, poderiam ser menores. Verdade. Olha, gente, dados também vale compartilhar com vocês. Todos esses que nós estamos reportando aqui são de fevereiro de 2022, tá? Em relação ao tipo de negócio, que é outra coisa que o José citou aqui, a grande maioria, cerca de 13 milhões, em torno de 13 milhões do total de 18 milhões, são empresas individuais, incluindo, então, os MEIs, tá? Que são os microempreendedores individuais. Em seguida, vem as empresas Sociedade Empresária Limitada, com em torno de 4,4 milhões de registros. Os negócios no formato de empresa individual de responsabilidade limitada somam 984.573. As sociedades anônimas são 175.355 e as cooperativas totalizam 34.520 no nosso país. Os demais tipos de empresas somam, então, em torno de quase 65 mil. E aí o segmento das empresas que eu queria também reportar para vocês. O total de empresas ativas no Brasil, quase metade, 48,5%, é do setor de serviços, seguida pelas empresas do comércio, 33%, indústria de transformação, 9,3%, construção civil, 7,9%, agropecuária, 0,7%, extrativa mineral, 0,1% e outras, 0,5%. Isso também mostra muito o perfil econômico do nosso país, né, José, quando a gente para pensar, e muitas pessoas tendem aí, querendo ou não, ao que já está aí, serviço campeão, ao que acaba sendo realmente um fator de mais praxe, né, no país, de mais prática. Exatamente. Aqui, falando um pouquinho de Ribeirão e região, tá? Eu sou um pouco mais antigo que você, então posso dizer isso. Né? Historicamente, Ribeirão era um polo de prestação de serviço para a região muito forte. Na época, nós éramos o centro financeiro da região. Então, num raio de 150 quilômetros, os depósitos eram feitos em Ribeirão Preto, tá? O dinheiro circulava em Ribeirão Preto, dinheiro da região, do agronegócio da região aqui, principalmente. Aos poucos, as cidades foram criando as suas unidades de atração, tipo shoppings, e estou falando tipo Bebedouro, Araraquara, São Carlos, todos criaram os seus modos para tentar reter esses consumidores por lá. Mas aí, eu converso com muita gente, ainda existe um certo charme de vir a Ribeirão Preto, aproveitar a gastronomia da cidade, aproveitar os serviços de maneira geral. Só que nós não podemos ser reféns, né? Eu acho que nós temos que desenvolver sim o nosso polo industrial. Eu faço parte do Instituto Ribeirão 2030 também, que legal, José. Que é uma coisa, um grupo de voluntários aí estudando em prol do desenvolvimento da cidade em si.
E a gente tem bastante coisa lá sendo estudado, muito mais de incremento, desenvolvimento. Tá? Por que o empresário viria para Ribeirão Preto? Que tipo de atração ele gostaria? Ele quer redução de impostos, ele quer carência, de repente, para pagar uma área em si, alguma coisa diferente, porque os municípios todos estão providenciando medidas para poder reter esses empresários e nós temos que fazer o nosso papel também de atraí-los aqui. Lá atrás se falava de Califórnia brasileira, que foi um tiro no pé isso, porque o empresário acreditava, não, uma cidade que paga salário médio maior que todo o Brasil, para que eu vou montar uma empresa lá? Para pagar mais caro? Não, então, infelizmente foi um tiro no pé, mas acho que a gente já reverteu isso aí, já é um fato passado. Então, falando aqui, principalmente da nossa região, eu acho que nós precisaríamos incrementar mais, fora de comércio e serviços, outros trabalhos aqui, por exemplo, de indústria de transformação, muito forte, a indústria, a saúde também está muito forte aqui na nossa região, tem indústrias aqui que trabalham na área do agro também, bastante interessantes, enfim, é isso. Agora cabe aos poderes constituídos sentar e falar o que nós vamos montar de benefício para atrair, para reter empresa, para não perder empresa para outra, para não perder para Sertãozinho. O que o Sertãozinho ofereceu que Ribeirão perdeu? Nada contra, Sertãozinho está fazendo o papel dela. Parabéns a Sertãozinho. Desculpa, Sertãozinho não, estava falando de Cravinhos. Parabéns a Cravinhos, que fez o seu dever de casa e levou empresas para lá. Agora, Ribeirão tem que fazer o seu papel, não pode ficar assistindo isso, né? José, e Ribeirão, ele é muito perfil do Brasil também, né? Porque a gente tem dados aqui que o Brasil, a maior parte das empresas no Brasil são do segmento de serviços MEI. O Ribeirão Pretano também tem a nossa região e Ribeirão Preto também tem essas características? O MEI surgiu, na minha opinião, mais fortemente durante a pandemia, né? É essa história de caiu dentro da água, eu não consigo montar uma grande empresa, vou montar uma MEI para começar, e esse começo pode ser progressivamente para poder partir para algo maior. Tá? Então, acho que a MEI a explosão das MEIs aconteceram durante a pandemia, e algumas delas estão se dando muito bem, tá? E algumas até já cresceram, outras já não. Isso mostra da economia, hein? Isso é bom? Isso o que mostra, hein? É uma fragilidade, de repente, não? Acho que primeiro mostra que o brasileiro é muito criativo. Certo. Ele é muito dedicado. Se ele tem uma oportunidade, ele vai em frente. Isso é legal. Isso diferente de outros países, por exemplo, que não existe uma miscigenação de raças como nós aqui, que é tudo muito certinho e eles chegam numa situação, por exemplo, de cair dentro da água, ele não sabia que tem que bater o braço para sair nadando. Então, guardadas as proporções. Agora aqui não. Nossa, esse típico brasileiro, ele é muito ousado, muito veloz, e eu acredito muito e acho que se tudo correr bem, se o governo não atrapalhar muito, o mercado vai mudar uma resposta muito forte aí à frente. Bom, tem um outro ponto de vista que eu quero compartilhar com vocês. Muitas vezes a gente está indo super bem no negócio e tal, e você fala, poxa, então eu vou montar a segunda unidade, ou então eu vou expandir, vou investir nisso aqui, vou contratar mais gente. Quando é a hora? Dá para passar alguma dica com relação a isso? Para se fazer isso? Olha, eu acho que tudo é uma questão de oportunidade. Se eu tenho um negócio estabelecido, redondo, eu consigo atender esses outros clientes aqui onde eu estou, ou o meu perfil é de comércio, eu tenho que estar próximo do meu cliente. Então, por exemplo, eu estou em um bairro, mas o outro bairro está carente e eu precisaria fazer. Eu vou pegar toda essa tecnologia e criar uma outra unidade para atender o público daquela região ali. Normalmente, quando se fala em segunda unidade, eu já tenho uma ideia de quanto eu vou precisar investir, quanto eu vou precisar de funcionário, qual é o custo fixo que eu vou ter, carga tributária, como é que eu vou comprar, em quanto tempo eu vou comprar. Uma coisa importante também, um grande erro que acontece aí eu compro por 5, vendo por 7, então eu tenho um lucro de 2, então dá para fazer. Tá, só que eu compro por 5 à vista e vendo por 7 em 120 meses. Tá? Então eu não vou ter os 5 para pagar porque o que eu vendi foi parcelado. Esse casamento é fundamental, essa dica é importante. Faça o casamento certo entre período de prazo de pagamento de compras e prazo de recebimento de vendas. Zé, vou pedir para você ficar aqui comigo, porque eu vou agregar nesse papo agora o Adriano Santos, que é empresário, que está aqui conosco também nessa manhã para falar sobre esses grandes desafios como personagem. Ele que é empresário de uma grande loja de brinquedos infantis ali da Presidente Vargas e está com a gente para falar um pouquinho
sobre tudo isso. Adriano, muito grata, viu, por você topar falar conosco sobre os desafios do dia a dia, né, Adriano? Bem-vindo. Uma vez o convite de participar do programa de vocês. A gente que está muito feliz, viu? Realmente é um desafio muito grande, escutando o Zé agora falando sobre abrir a segunda unidade, né? E a gente, como empresário, a gente tem que estar sempre muito preocupado com o nosso markup. Às Sabe vezes a que gente acha... eu fiz essa pergunta e até falei que bom que o Adriano vai poder depois comentar sobre a hora de expandir, né, Adriano? Porque realmente são muitas dúvidas que surgem nesses momentos, né? Na verdade, sempre para expandir sempre vai ter dúvida, né? Você sempre vai ficar tipo num meio termo, numa insegurança. Mas quando você tem um planejamento, né, um business plan que você acredita, eu acho que não existe a hora certa, existe a hora que você está no momento certo de fazer as escolhas certas, entendeu? E aproveitando o gancho também, a gente está aí para abrir uma segunda unidade aqui em Ribeirão Preto, né? Ali na Avenida Dom Pedro. E se você me perguntar agora, mas você tá... Não, estou com medo. Mas o medo não me paralisa. Pelo contrário, ele vai me motivar ainda mais porque a necessidade de crescimento, de expansão e de colaboração também junto à sociedade é maior que o meu medo, né? Então, se a gente tem capacidade, se a gente tem conhecimento e conteúdo para poder seguir, vamos seguir. Mas acho que o empresário sempre vai ter medo também, né, José? Não é? Vai sempre estar ali, né? Não é? É até bom que não perca isso, né? O ambiente em si, no qual ele está envolvido, sempre, né, vai provocar isso. Agora tem um meme na internet legal, vai com medo, mas vai. Mas vai, né? Então Mas é vai, isso, mas vai. eu gostei muito, acho que é por aí mesmo, tá certo. Tem que empreender, tem que correr risco, de preferência um risco calculado. Eu posso minimizar o risco, mas não posso eliminar. E é isso, é o business plan, como ele disse bem aí, que é um plano de negócio, que enxerga tudo isso aí. E se não for assim também, você vai ficar refém, vai ficar restrito ao seu universo ali, enquanto outros vão aproveitar essa oportunidade e vão montar, né? Então, vão mesmo. Bora. Adriano, e como é que você quis ser empresário, hein? Você falou, poxa, é isso aí, vou ser empresário mesmo, vou encarar essa. Você tinha quantos anos? Você acredita que isso também fez a diferença? Fala um pouquinho. Então, Patrícia, é uma história bem engraçada, porque eu lembro que na época eu era dançarino, né? Eu já tinha te falado outra vez. É verdade. E minha mãe falou, ó, não dá para viver disso, vai ter que trabalhar, né? Aí eu falei, trabalhar, meu? Mas eu não quero receber ordem de ninguém. Começou por aí, entendeu? Começou por aí, tipo, eu não quero receber ordem de ninguém. E aí eu acabei saindo de casa com 17 anos, fui para São Paulo, né? E em São Paulo eu vivi dentro de um universo artístico, cultural e de diversos outros segmentos também, que ali de me tornar um empresário e fazer aquilo que eu tinha falado para minha mãe, né? Eu não quero receber ordem de ninguém. E graças a Deus deu certo. E hoje a gente está aqui. Trabalhei durante muitos anos na Bemart, como já tinha dito anteriormente no outro programa, com meu sogro, né? Mas, como é uma empresa familiar, eu sempre fui muito solto, assim, sempre tive muita liberdade de fazer as minhas ações ali, né? E aí agora, aos 2 anos atrás, tive a oportunidade de abrir a minha loja e implementar os meus pensamentos, aquilo que eu acredito, né? Mas eu aprendi muito dentro da Bemart, por ser uma empresa grande. Ela me deu bastante conteúdo e conhecimento para que eu possa aí minimizar danos, igual diz Zé, né? Porque dano sempre vai ter. Boa, boa. E Adriano, você teve muitos momentos de frustração? Assim, agora, como empresário solo, né? Não. Mas dentro da Bemart eu tive bastante, assim, sabe? Muito, muito, muito mesmo. Muitas frustrações. E você acredita que hoje, até por você
ter tido toda essa experiência foi importante também? Porque é um outro gancho que eu quero dar para o José, porque muitas vezes a gente encara sendo empresário sem ter passado, de repente, por... Eu vou dar um paralelo aqui. Eu falo que eu só acredito no treinador de vôlei se ele foi jogador, né? Como é que você tem que ir lá saber o que o jogador passa para você ser técnico? E faz a diferença nisso na empresa? Então, que nem o Adriano hoje é um empresário que passou ali por uma experiência X para depois de dirigir a sua própria empresa. Faz a diferença, José? Eu acho que total. Concordo com o Adriano. Se você não viveu esse sabor do que é esse ambiente de negócio, esse modelo, esse segmento, como é que eu vou conhecer um pouco dele para montar um plano de negócio? Exato. Aí vira uma coisa acadêmica, né? Exato. Vira um estudo acadêmico. Não, eu tenho tudo montado aqui, Exato. só que você não contou para o seu adversário, não contou para o concorrente, não contou para ninguém. A hora que você for entrar em campo ali, você vai perder o jogo, você já entra no jogo perdendo. Então, sim, se reunir a maior volume de informações, de experiência, guardadas as proporções da metáfora que eu usei, ele já caiu dentro d'água, ele já bebeu água um monte ali, já deu braçadas, então a hora que ele se propõe a cair numa nova piscina, ele sabe como funciona a água, ele sabe isso tudo aí, entendeu? Exatamente. Então é exatamente o caminho isso, que o Adriano fez. Adriano, aí. você sentiu isso mesmo? Que faz a diferença realmente na tomada de decisão? Ou até no seguinte sentido, vou empreender, vou montar uma segunda loja, enfim, isso tudo fez o teu know-how ser bem diferente? Ah, com certeza, porque por eu ter ficado muitos anos numa estrutura muito grande, eu tive, assim, infelizmente, eu tive a oportunidade de errar bastante sem causar muitos danos para a empresa. Olá. Né? Então, eu sempre fui um cara que procurei aprender com os meus erros, às vezes não admitindo eles na frente das pessoas, mas dentro de mim sempre admitindo para mim, tentando corrigir eles, né? Isso numa fase mais nova. Agora um pouco mais experiente, eu procuro pegar as oportunidades que esse período me deu dentro da empresa do meu sogro e transformar ele em negócio, né? Então, por exemplo, toda a negociação de mercado que eu tenho hoje é oriundo da Bemart, né? Toda a condição de negociação de cartão que eu tenho hoje, ela é também oriunda da Bemart. Então, você sempre perguntou assim, Adriano, você tem uma condição melhor que seus concorrentes direto? Sim, eu tenho, porque eu tenho toda uma condição de uma empresa grande, né? Então, eu já comecei já com praticamente meio caminho andado. Verdade. Né? Mas se eu fosse uma pessoa que não tivesse um olhar para frente, isso seria irrelevante, tipo, não teria importância para mim, sabe? Mas, na verdade, tem muita importância, porque eu tenho consciência que tudo aquilo que eu tenho ganho durante esses 2, 3 anos de carreira solo é muito de referências que eu trouxe da empresa do meu sogro, né? E essas referências não é só por causa dele, é porque durante esses 15 anos que eu fiquei na empresa, eu me relacionei muito bem com todas as pessoas do mercado, né? Então, as pessoas do mercado me conhecem, sabem quem eu sou. E com isso elas me dão um crédito também. Muito bem. E, Adriano, eu queria falar muito sobre formação de time. Eu vejo também que uma das grandes dificuldades hoje dos empresários, de modo geral, é formar o seu time. Ainda mais porque parece que as relações estão, sei lá, eu vejo gente pedindo demissão pelo WhatsApp, indo embora, tchau, tô indo embora. Enfim, parece ser comprometimento. Não estou julgando, estou apenas trazendo aqui experiências que os meus amigos empresários vivem e falam para mim o tempo inteiro sobre isso. Como é que é a formação de time, Adriano? Quais as dificuldades hoje você, como empresário, tem de formar um time que tenha realmente assim, o propósito da empresa, o que você gostaria? Porque ter a sua pegada é aquela história, é ilusão achar que, né, o seu time vai ter a sua pegada, porque quem tem a pegada é o Adriano, né? Então, assim, queria muito que você falasse sobre isso e depois ouvir um pouco o José sobre os erros mais comuns que os empresários cometem na formação de time. Eu cometi muitos erros durante a minha gestão dentro da Bemart, né? Igual eu falei, dentro desses erros eu procurei aprender para não cometer dentro da minha empresa, né? E o principal, eu acho que tipo, o funcionário ele tem que te olhar e acreditar em você, né? Naquilo que você está falando, naquilo que você está colocando para ele, nas oportunidades que ele possa vir ter dentro da empresa, né? E no dia a dia também. Tem que jogar limpo. Você tem que falar, a gente precisa disso, o plano é esse, tá comigo?
Eu acredito muito que as pessoas, a grande maioria, eu te falar a verdade, quando você joga limpo, joga na sinceridade com ela e ela entende aquilo que você está querendo transmitir, dá certo. Tem dado certo comigo, né? Mas vou te falar um negócio. É muito difícil. É muito. Não é fácil, sabe? Se você montar um time coeso que abrace a causa da empresa, né? Quando você fala de uma única loja, eu entendo que é um pouco mais fácil, vamos falar assim, porque eu estou inserido dentro do negócio diariamente. Então, isso, de alguma forma, alimenta Verdade. positivamente o colaborador ali, né? Porque ele vê o dono da empresa todos os dias ali fazendo e acontecendo para o negócio dar certo, né? Mas quando a gente vai falar do negócio que começa a entrar em expansão, aí entra aí entra dificuldade, porque eu não vou conseguir no tempo em vários lugares, né? E aí eu vou ter que criar um plano bem estruturado, aonde eu consiga transmitir a missão, visão e valor da minha empresa para todos os colaboradores e eles entendam que aquilo é fundamental para o desempenho deles, para o resultado da empresa também. Fala sobre isso também, José. Bem disse o Adriano. Eu acho que é muito no exemplo, né? O funcionário tem que se enxergar, tem que ver o chefe como exemplo, tem que acreditar realmente no que ele diz, tem que estar comprometido, tem que estar motivado, tá? Isso é fundamental. E de preferência, deixá-lo pensar como dono, tá? Se ele fosse dono, como ele agiria nessa situação? Porque dizem que as promoções acontecem principalmente quando a pessoa, antes de ter o cargo, já tem a função, já demonstra, já se compromete. Esse cara é diferenciado, ele se supera, ele traz boas ideias, ele encanta o cliente, né? Porque Peter Drucker fala isso, saímos da fase de conquistar clientes, estamos na fase de encantar o cliente. Ele encanta o cliente, ele pratica bons preços, ele não fica dando desconto desnecessário quando o cliente não pede, ou se pede, enfim, uma série de coisas ele pensa como dono, né? Então, esse é um cara diferenciado, e aí esse cara ele tem que ser visto como modelo. Tá? Isso, por exemplo, nesse segmento de comércio que nós estamos falando aqui do Adriano. Outros segmentos já não é tão simples assim, por exemplo, segmento de tecnologia, como o mercado está disputando esses talentos aí, e às vezes até um jovem de 20, 25 anos aí, que ainda está em formação, em termo profissional, ele acaba se iludindo por uma coisa ou outra, e acabam recrutando essa pessoa por promessas mirabolantes, que de repente não vão acontecer, mas ele se deixa levar. Eu convivo muito, até porque em função das aulas da universidade também, eu convivo muito com jovens, então, muitos deles, por incrível que pareça, eles não querem dinheiro, eles querem qualidade de vida, eles querem a oportunidade de poder fazer uma viagem, eles querem ter um plano de saúde legal, eles não querem automóvel, eles preferem andar de Uber, eles não querem comprar um apartamento e ficar 30 anos pagando prestação, exato. preferem pagar o aluguel. É uma geração diferente, né? Eles pensam diferentes. Agora, para conquistar realmente esse funcionário, eu não tenho que tentar trazê-lo para o meu mundo, eu tenho que entrar um pouco no mundo dele, entendê-lo e no mundo dele mostrar o que pode ser aperfeiçoado, o que pode ser melhorado, e aí eu posso ter um excelente parceiro comprometido comigo na empresa. Viu? Verdade, é importante ouvir também, o feedback é muito importante para o empresário, né, Adriano? E até eu quero dar um feedback para você, porque é impressionante, toda vez que eu vou na sua loja, eu entro para comprar um coelho, eu saio de lá com, assim, porque o encantamento da galera que eles fazem, não, Paty, mas tem um álbum, mas tem isso, porque a Serena já gosta disso. Quando eu vejo, José, eu fui para comprar um coelho, entende? Eu saio ali com a casa da Barbie, com o álbum de figurinha, porque eles fazem um encantamento comigo, que é muito interessante. Sabem que eu gosto daquilo, já vai, dá um desconto para mim ali. É uma coisa de louco, Adriano, o que o seu time faz. Isso é também muito trabalho do dono. Agora, um outro olhar que eu quero dar sobre o olhar do dono é esse lado de renovação, que nem o Adriano começou a colocar, José, na loja dele, para divulgar muito o trabalho da loja, dancinhas e levar tudo isso, esse universo TikTok para o universo da loja. Então, assim, atendendo à linguagem atual. Adriano, para vocês foi fácil
reunir tudo isso? Tudo bem, você tem um histórico de uma pessoa que já sempre gostou de dançar e tudo mais, mas falar, poxa, eu preciso entrar nesse universo, eu preciso usar essa linguagem, eu preciso trazer meu time para isso, para poder falar diretamente com novas pessoas que vão ver, vão achar engraçado, porque os vídeos de vocês é demais. Eu mando para os meus amigos que muitas vezes nem moram em Ribeirão Preto, que moram até no país, falam, cara, quem é essa galera? O que eles estão fazendo? E aí ele usa produtos da loja para criar, sabe, José? É muito legal. Me fala um pouquinho, como é que foi ter essa visão também de sair um pouquinho da sua área de conforto e falar, poxa, eu tenho isso aqui que eu posso agregar, posso usar uma linguagem agora e entrar nessa comunicação? Ó, você falou a palavra certa aí, zona de conforto, né? Da pandemia até o primeiro semestre do ano passado, a gente veio num crescimento muito, assim, exacerbado, coisa que, pô, fiquei felizão, mas eu sabia que não era uma coisa muito real, né? E aí eu tive um segundo semestre do ano passado bem difícil. Bem difícil. Não foi um segundo semestre bom, né? E com isso eu tive perdas financeiras significativas, né? Porque eu não ganhei, deixei de ganhar, mas eu tinha conta para pagar, né? E aí, cara, você começa a pensar em milhões de coisas para te trazer um resultado a curto, médio prazo, né? E como já vem já desde antes da pandemia, esse negócio de TikTok e tal, o Instagram abriu uma ferramenta chamada Reels dentro da ferramenta deles, né? Que é uma ferramenta que eu acho que identifica mais com o público consumidor no meu negócio, né? E aí eu comecei a visualizar aquilo como uma oportunidade de conseguir chegar em mais pessoas, né? E aí, na verdade, o pessoal da agência, ano passado, a gente chegou a fazer até uma minissérie, né? O Espião, na Black Friday, que fiz uma Black Friday ano passado que você lembra, né? Mas aí ficou meio que morto ali, aí em janeiro, eu já nessa pegada de necessidades e tal, falei, não, vamos fazer aqui um videozinho aqui que eu vi que uma amiga minha fez lá na Bahia, lá um axézinho legal e tal. E dali veio tudo. Dali a galera já engatou, já engajou comigo no propósito, né? Aí eu comecei a estruturar melhor, tipo, a frequência disso, né? E a criar também conteúdos próprios nossos, tipo aquele do Backstreet Boys que a gente faz dançando, é muito engraçado, né? Muito. É um conteúdo próprio que a gente criou mesmo, né? E ó, graças a Deus, eu não sei se é isso, mas as vendas melhoraram. Tá vendo? E é isso mesmo, José. Eu queria que você comentasse sobre esse tipo de ação. Muitas vezes a gente está ali na zona de conforto, tá indo tudo bem, você fala, não preciso criar nada novo, não preciso criar nova linguagem. A gente está ouvindo falar sobre essa história do metaverso. Assusta, né? Você fala, como é que vai ser isso? Mas a gente tem que aprender a lidar, não é verdade? E tem que entrar nesse universo de TikToker e tudo mais. Fica já a dica até para quem está querendo empreender, entender qual é a linguagem, que muitas vezes não é a nossa, mas é do nosso cliente, né? Exatamente. Então, parabéns, Adriano, pelas iniciativas aí, Não é? fantástico, viu? Gostei muito. Aliás, como eu estava dizendo anteriormente, eu disse o que eu posso fazer de diferente para encantar o cliente, né? Porque o básico todo mundo faz. Nós falamos isso aqui Exato. anteriormente, olha que interessante, agora se conclui. Ele descobriu algo para encantar, e eu acho que para que isso aconteça é fundamental que a equipe esteja motivada, esteja engajada, esteja na mesma vibe para isso acontecer, e parece que o Adriano conseguiu isso também. Parabéns, Adriano, por isso também. Obrigado. Mas basicamente, eu acho que, a exemplo do que o Adriano fez, outros também podem fazer nos seus segmentos, para descobrir como é que eu vou encantar o perfil de cliente. Por exemplo, se fosse uma loja de equipamentos agropecuários, por exemplo, talvez o modelo fosse diferente do que ele está usando. Para o público dele, perfeito, é exatamente isso. E depende do segmento. Então, me antecipar ao mercado, isso também é empreender. Tá? Tentar ver, antes das coisas acontecerem, o que eu preciso fazer para que eu possa investir, desenvolver e ter um diferencial importante que vai melhorar minhas vendas aí. Perfeito. Adriano, eu quero muito agradecer a sua rica contribuição aqui na entrevista de hoje, viu? Falando muito sobre essa arte de empreender e de ser empresário. Daqui a pouco até vou diferenciar um pouco desses dois conceitos, mas que você reúne as duas e nos ajudou demais como personagem dessa pauta, viu? Volte mais aqui. Parabéns, e pessoal, é só acessar lá a BM Toys, no @BM Toys, que vocês vão entender tudo que eu estou falando aí. Você que nunca acessou, entre, que vocês vão se divertir, e é realmente uma grande escola de aprendizagem. Um beijo para toda a família BM Toys e volte mais aqui, viu? Obrigado, Paty. Obrigado, Zé.
Estamos só chamar que a gente aparece. Eba, gratidão, gratidão. Eu tenho até medo de ir lá, maravilha, eu adoro ir lá. Para mim, hoje eu vou, inclusive. José, eu adorei a sua participação aqui, foi tão rica, viu? Volte mais ao programa também, a gente aprendeu demais com você, viu? Gratidão. Que bom, fico muito feliz, Paty, de poder participar, poder contribuir de alguma forma. É isso, o recado final seria esse. O empresário é um ser criativo, é um ser desenvolvido. O que ele precisa é correr risco, de repente, e possivelmente, quem sabe, se o modelo, se as entidades constituídas facilitarem a vida dele, a vida vai ser bem diferente. Agora, estamos saindo da pandemia, o dólar está caindo, tá, a bolsa subindo, segura que a gente vai ter muito a comemorar aqui, esse alto astral, algo mais. Seja, Zé, gratidão mesmo, foi uma alegria.